Dr. Marco Roque, neurologista pediátrico e diretor da Salus Imunizações. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre pneumonias ocorrem pela proliferação dos patógenos nas vias aéreas inferiores, que são os vírus, fungos e bactérias. Nós não podemos nos esquecer que alguns ambientes podem ser propícios. Ambientes com muita aglomeração, ambientes onde não haja uma higiene adequada, uma maior predisposição a pessoas que fazem uso do cigarro, seja ele eletrônico, seja ele o cigarro convencional, ambientes onde tenham também bastante ácaros, bastante mofo, pode predispor então ao aparecimento das mais propensos a desenvolver pneumonia são de crianças que possam ter algum comprometimento pulmonar, doenças crônicas, da mesma forma os idosos e pacientes que possam ter outras comorbidades, algumas outras doenças sistêmicas que podem também predispor a um risco maior de pneumonia. Toda vez que nós pegamos um vírus e ele se transforma num resfriado ou numa gripe, em determinadas faixas etárias e principalmente pacientes com baixa imunidade, ela pode se transformar também numa pneumonia. Isso ocorre pelo acúmulo de secreção e sobre essa secreção acaba tendo um crescimento e proliferação das bactérias, fungos e até mesmo de pneumonia hospitalar. É aquela que acontece geralmente após 48 horas que o paciente se encontra dentro da instituição. Geralmente elas tendem a ser mais graves, pois são causadas por bactérias, vírus e até alguns fungos. Muitas vezes, por eles estarem dentro do ambiente hospitalar, eles têm uma resistência maior ao tratamento que nós utilizamos com frequência. E isso faz com que eles se tornem mais resistentes. Automaticamente podem levar a quadros mais graves. Pode ser considerada sintomática ou silenciosa, quando os sintomas não são tão clássicos. O paciente pode ter sintomas inespecíficos, pode ter uma tosse mais seca, menos secretiva, falta de ar, dor no corpo, uma sensação de fadiga associada à febre. O diagnóstico acaba sendo um pouco mais difícil, mas sempre deve levar em conta a história do paciente, os exames de imagem, exames laboratoriais. É uma inflamação que ocorre nos pulmões e que muitas vezes precisam ser tratadas, pois elas podem evoluir também com uma gravidade considerável. As pneumonias têm um potencial de gravidade muito importante. Elas podem matar, podem levar a um quadro de insuficiência respiratória, infecções generalizadas. Então, se temos um diagnóstico de uma pneumonia, nós devemos tratá-la de uma maneira muito eficaz, com antibióticos adequados ou outras medicações adequadas, dependendo da causa, e não nos esquecer que todo cuidado é pouco. Hoje em dia temos a possibilidade de prevenir alguns tipos de pneumonia com vacinação também. Assim sendo, procure seu médico para maiores informações. Que tende sim a ser mais grave, geralmente ocorre após 48 horas do paciente estar entubado. Essa pneumonia, ela acaba sendo geralmente mais grave por estar relacionadas às substâncias, na verdade patógenos hospitalares que têm uma resistência maior aos antibióticos. Para isso, todo cuidado na intubação deve ser feito, as medidas devem ser observadas em relação ao fato de evitar contaminações. Todos os ventiladores mecânicos devem ser desmontados, limpos e higienizados também após o uso, para poder evitar que alguma bactéria seja transferida de um paciente a outro. E não podemos nos esquecer que a taxa de fatalidade é muito alta nesses casos, podendo chegar a 50%.